A gente volta a falar sobre o impacto dessa pandemia sobre a saúde das pessoas. Além dos pulmões, o novo coronavírus pode provocar lesões também na pele. É o que dermatologistas procuram descobrir por meio de pesquisas. Uma delas, inclusive, foi realizada por pesquisadores da Espanha. Quem conversa mais sobre o assunto conosco é a médica dermatologista Camila Neiva, também nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Neiva. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão nos ouvindo hoje. Já existe alguma evidência de lesões na pele causadas pelo novo coronavírus? Olha só, Jefferson, a gente tem visto vários relatos, de pacientes com suspeita e com confirmação também do Covid que apresentam lesões na pele. Entretanto, a gente não consegue ainda confirmar que é realmente causado pelo coronavírus. Tem uma grande variedade de tipos de lesões diferentes. Tem pacientes que apresentam placas vermelhas, pacientes que apresentam inchaço nos dedos, com vermelhidão, pacientes que apresentam bolhas. Então, tem uma variedade grande que aparecem em momentos diferentes da doença, mas a gente ainda não tem como confirmar com certeza que seja causado pelo vírus, por este vírus. Então, é uma coisa que está sendo estudada, os médicos em vários centros do mundo estão observando isso, mas a maioria dos relatos, eles são apenas com foto, às vezes nem com foto da lesão, não tem estudos ainda com biópsia, com detalhes maiores para a gente realmente conseguir fazer essa relação, que a lesão da pele é causada pelo coronavírus. Mas a suspeita existe por conta de sintomas que alguns pacientes apresentam? Isso, pelas lesões de pele que aparecem. Então, como eu falei, tem pacientes que apresentam placas vermelhas, outros pacientes que apresentam bolhas, pacientes também têm tido vários relatos de inchaço nos dedos, principalmente dos pés, com vermelhidão e às vezes com bolhas também associadas. Mas o que a gente percebe também é que, como não tem ainda um detalhamento de cada caso, digamos assim, essas lesões podem ser causadas por outros motivos. Por exemplo, o uso de medicamentos podem causar lesões semelhantes ao que tem sido descrito. Outros vírus também podem causar essas lesões. Então, precisam de mais estudos, de mais observações, com exames complementares, para a gente conseguir fazer essa relação. É possível que haja a contaminação pelo novo coronavírus pela pele ou essa hipótese já foi descartada, doutora? Olha só, Fernando, o que eu costumo explicar até mesmo para os meus pacientes é que a pele, na verdade, ela vai ser mais um meio de transporte. A gente sabe que a porta de entrada do vírus é muito mais pelos olhos, nariz e boca. Mas, entretanto, se está com a mão contaminada e a gente leva nessas regiões, nariz, olhos e boca, a gente pode se contaminar. Então, a contaminação não vai ser através da pele. O vírus não vai penetrar através, por exemplo, da pele do dedo que está sadia. Mas a pele é mais um meio de transporte. Por isso que a gente chama tanta atenção para os cuidados de lavagem das mãos, de cuidados, de não estar usando muitos adornos, como anéis, pulseiras, cuidado com as unhas estarem mais curtas, para deixar as mãos realmente limpas, facilitar essa limpeza, porque a gente sabe que pode ser que é uma das grandes formas de você estar levando esse vírus para a porta de entrada, que é olhos, nariz e boca. Agora, uma pele machucada pode ser um meio direto de contaminação. Pode ser, mas a gente ainda não tem também essa confirmação, né? Como é uma doença nova, a gente ainda está estudando e vendo, todos esses detalhes. Mas pode ser, eu acredito sim que seja. Há o risco, por exemplo, dessas lesões da pele serem um indício inicial de que a Covid-19 chegou na pessoa ou ainda não tem elementos suficientes para isso? Não tem elementos suficientes para isso, mas a gente, dentro desses relatos que a gente tem visto de colegas aí no mundo inteiro, alguns pacientes apresentaram a lesão de pele como primeiro sintoma. Mas também vários outros casos que as lesões já apareceram quando os pacientes já tinham outros sintomas, principalmente sintomas respiratórios, inclusive em pacientes que já estavam internados. Então, ainda não tem evidência suficiente para te dizer que, lesão de pele é um sinal inicial de Covid. A gente ainda não tem como confirmar isso. A gente está falando aqui de pele, mas existem os tecidos internos, não é, do corpo. O que já se sabe sobre esse poder destruidor desse novo coronavírus no interior do organismo? Assim, o que a gente vê pode ter várias manifestações. A gente vê que tem tanto manifestações respiratórias,
tem pacientes que têm a perda do olfato também. Alguns estudos também têm mostrado que tem relação com a parte de coagulação do sangue e alguns estados que têm esse aumento dessa coagulabilidade. E isso também pode se manifestar com lesões na pele. Então, como é uma doença nova, voltando a falar, a gente precisa realmente, né, um esforço de todos os médicos, da gente estar conseguindo fazer relatos, até a própria Sociedade Brasileira de Dermatologia chama a atenção de nós, médicos dermatologistas, para a gente descrever muito bem esses casos, sempre que possível, fazer biópsia, né, quando houver a suspeita do Covid, para a gente ter cada vez mais informações e que possam ajudar para a gente conseguir combater aí essa pandemia e tratar da melhor forma os pacientes. Deixa eu perguntar uma coisa que não tem a ver com a Covid-19, mas é por conta do novo coronavírus, houve uma mudança de hábitos. As pessoas passaram a lavar as mãos com mais frequência, ou pelo menos deveriam lavar as mãos com mais frequência, deveriam também utilizar álcool gel. E aí eu tenho visto muitos relatos que a mão fica ressecada e que há problemas na pele por conta disso. Eu queria saber exatamente o que pode acontecer, se é que existe algum risco com esse excesso de lavagem de mãos, de uso de álcool gel. Tem sim, Fernando. A gente sempre recomenda que dê preferência para lavar as mãos com água e sabão do que usar o álcool gel em excesso. Porque o consumo exagerado do álcool gel pode sim causar ressecamento nas mãos, principalmente nas pessoas que já têm algumas doenças de pele, como algumas dermatites, e isso pode se acentuar. Então, a gente chama essa atenção de que dá preferência a lavar com água e sabão, de preferência até com sabão que seja mais hidratante. Se não tiver acesso a água e sabão, aí sim usar o álcool gel, mas pode causar um ressecamento. O ideal é sempre que usar o álcool gel, depois que ele secar, se for possível usar um hidratante para evitar esse ressecamento. Porque o ressecamento com o tempo pode evoluir para fissuras, para coceira, e a coceira pode levar a ferida. Então, a gente tem que ter sim esse cuidado. E um outro detalhe em relação ao uso do álcool em gel é o cuidado também com queimaduras. Então, usou o álcool em gel, tem que esperar secar, para só depois você precisar, sei lá, ir na cozinha, fazer, né, ter contato com o fogão. Então, tem que ter esse cuidado em relação a queimaduras, que já vimos relatos também de queimaduras nas mãos causadas pelo uso do álcool em gel. E eu vou pegar carona nessa pergunta do Fernando, doutora Neiva. É uma tese que eu cheguei a ouvir aí pelas redes sociais, enfim, bastante discutível, mas que despertou uma certa curiosidade. Que é a seguinte: a gente agora está com esse cuidado redobrado com a higienização das mãos, conforme Fernando destacou agora, também esse isolamento social, ou seja, evitando o contato social com as pessoas, e nós somos naturalmente extremamente sociáveis. A gente tem contato direto com pessoas, a gente toca em superfícies o tempo todo, ou seja, a gente normalmente interage com vírus e bactérias o tempo todo, no nosso dia a dia, normalmente, e acaba desenvolvendo uma imunidade natural diante disso. A tese que eu ouvi, e aí quero dividir com a senhora, as pessoas elas vão sair independentemente dessa proteção que está tendo agora contra o novo coronavírus. Mas o fato de as pessoas estarem isoladas socialmente, higienizando demais as mãos, elas vão se tornar menos, digamos, a imunidade delas vai baixar quando tudo isso acabar? É um risco que existe? Olha, eu não acredito muito nisso não, Fernando. Desculpa, Jefferson. Eu acredito que o que pode acontecer em relação muito à imunidade, que a gente precisa ficar atento, é que todo esse período que a gente está passando é um período de alto estresse, né? A gente nunca passou por isso antes. Então, eu acho que pode estar muito relacionado também à imunidade, e essa pandemia está relacionada mais ao estresse. A gente sabe que a gente está em distanciamento social, em isolamento, mas a gente acaba tendo, assim, né, contato com as pessoas que estão na nossa casa. Tem muita gente ainda que está aí circulando em transporte público. Tem pessoas que precisam continuar trabalhando, né, que fazem parte do grupo de pessoas que trabalham em serviços essenciais. Então, não tem como a gente também se proteger. A gente está lavando mais as mãos, a gente tem os cuidados, né, quando vai no mercado, chega os produtos em casa, de fazer essa limpeza. Mas a gente não consegue nunca ficar numa bolha completa e se proteger.
de tudo quanto todo tipo de vírus e bactérias. Então, eu não acredito muito que isso vai gerar uma redução da imunidade após isso tudo passar. Mas eu chamo a atenção em relação ao estresse, que é um fator que realmente pode diminuir a imunidade. A gente agradece a médica dermatologista Camila Neiva pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia para a senhora. Bom dia, eu que agradeço, espero ter aí ajudado e esclarecido mais um pouquinho aí sobre o período todo difícil que estamos passando e que passe logo, né? Certamente Obrigada, nos ajudou. bom dia. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. E a gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7h52 na Tarde FM.